que é esse networking nos bastidores da política? Ele é sincero? Ele é uma coisa assim, as pessoas fazem para ajudar? Ele é altruísta? As pessoas têm esse coração fofo aqui que a gente está falando? Conta para nós a verdade, professor Roque. Como é que é os bastidores da política? Ele tem essa... As pessoas falam tanto em ajudar o povo. Existe realmente nesse networking? E eu queria... Esse é desafiador agora. Eu queria, inclusive... depois você interpretasse o teu sorriso, que tá um sorriso assim, está dizendo muitas palavras com o seu sorriso. Então, conta para nós, como é que é esse relacionamento aí nos bastidores? Eu vou até chegar do lado pra cá aqui para ouvir. Eu vou te dar... Eu vou ser breve porque essa resposta é complexa, mas eu vou te dar primeiro uma observação geral e depois uma experiência particular que eu vivi. Perfeito. A observação geral é que a política é um show, ela é um teatro. Cá talvez entenda isso muito bem, né? E o que é conversado nos bastidores é diferente do que acontece no palco. Pera. Então, nessa parte eu preciso fazer. Eu preciso então fazer aspas. Professor Roque, 2025. A política dos bastidores é diferente do que aparece no palco. Isso. Porque assim, vou dar um exemplo bem prático, não de uma história minha, mas uma outra história que retrata como funciona. Existe uma reunião que se chama Colégio de Líderes. Você senta todos os líderes de cada partido numa reunião fechada que não tem câmeras. E ali o presidente da Casa do Legislativo, no caso era a Assembleia Legislativa, ele senta com cada líder e fala assim, olha, hoje eu queria votar esse negócio aqui, esse outro e esse outro. Aí fala, Rafael, você é líder do partido tal, o que você acha? Qual que é a sua sensação sobre essas 3 pautas de hoje? Aí ele vira e fala assim, aí ele fala a real. Ele vira e fala assim, olha, essa daqui, ela me incomoda um pouco, o nosso tema, a nossa causa, não vai bem. Nós tendemos a ser contra. Essas outras 2 aqui eu não teria problema. E a conversa vai e todo mundo fala isso. Essa não é a conversa que acontece quando você sobe no palanque para fazer o discurso. Quando você está fazendo o discurso, você grita, você usa retórica, você está inflamado, você está comunicando para a sua base eleitoral. A conversa interna dos políticos... Está fazendo corte para o Instagram. Isso. E você precisa fazer o corte. Não é só porque você é malvadão, é porque o eleitor não tem maturidade também para aceitar que você está virando e falando assim, sei lá, né? Vamos imaginar, você é do PL ou do PSL, na minha época era o PSL, agora que seja o PL e o outro lado é o PSOL. Você não está virando e falando assim, não, eu converso com o PSOL. A conversa é normal. O seu eleitor não aguenta ouvir isso. Você não vendeu isso para ele e ele também não aceita que você tenha essa conversa madura com o seu antagonista. Você criou 2 times concorrentes ali, Isso, é torcida, é futebol. Então, o que acontece? Ali dentro... Então rola um papo amigável entre esses inimigos? Rola, tanto que no começo, eu sou cientista político, então eu já sabia dessas regras. Porque eu trabalhei no Conselho de Segurança da ONU e acontece a mesma coisa na esfera internacional. Só que você tinha um monte de deputado de primeiro mandato ali. E eu lembro de um deles, um caso muito categórico, assim, a primeira vez que ele foi falar dentro do Colégio de Líderes. Aí ele levantou a mão para falar, não, porque este projeto, porque eu... E começou com um baita discurso, aí todos os outros viraram para ele e falaram assim, não, calma, aqui não. Aqui você não precisa fazer o show, não precisa falar desse jeito, tipo, isso é lá fora. Tipo, relaxa, que a conversa é real, entendeu? O que você acha? A gente quer saber o que você pensa de verdade. Você não precisa fazer esse discurso assim, inflamado. E foi engraçado, e foi curioso, né? Para observar, enfim, do ponto de vista antropológico até. Bom, mas tá bom, essa é uma parte interessante. A outra parte foi a que eu vivi, né? Eu estava lá na votação da reforma da Previdência e começou uma briga. O Arthur, mamãe falei, começou a provocar os deputados do PT, xingar eles, e aí eles subiram 4 deputados para ir bater neles. E assim, tipo, pô, eu tinha uma visão daquilo e tenho, que aquilo é um lugar sério. Você construir soluções com quem pensa diferente de você, porque esse é o objetivo da política. Você construir com alguém que não pensa igual a você, senão você não precisa de política. Senão, você pensa igual, a gente não tem o que discutir. E aí eles subiram para bater nele. E eu subi correndo atrás para tentar separar e evitar a briga. E aí eu segurei, tirei um da frente e tal, e fiquei segurando um deles e ele tentando ir para cima do Arthur. E aí, de repente, eu olho e ele tá com a cabeça abaixada, mordendo meu peito.
Quem mordeu o teu peito? O deputado, o outro deputado que eu estava segurando que queria bater num terceiro deputado. O deputado do PT. Um deputado do PT. Sei. Mordeu você? Me mordeu. Eu estava segurando ele para ele não bater em outro deputado. E aí ele me mordeu. Eu olhei para aquilo assim, eu falei assim, cara, você tá me mordendo. Aí eu soltei assim, arranquei. Aí tem o filme, né? Tem a cena, filmaram isso daí. Aí eu seguro no pescoço dele. Tive que ter muito autocontrole, óbvio. Você sabe que todo mundo agora vai procurar no Google e no YouTube, né, esse vídeo. Bom, eu aguentei anos as histórias, as brincadeiras com isso, mas enfim. Aí eu seguro no pescoço dele e dá pra ver minha boca mexendo e gritando com ele. Não me morde. E soltei ele, enfim, foi um caos, era um dos episódios. Mas eu fui mordido dentro do plenário, numa votação, por outro deputado. Isso, para mim, retrata um pouco da política brasileira. Do altruísmo das relações institucionais. Mas aí é um ponto interessante para a gente trazer a conversa para o outro ponto aqui. Qual foi a minha resposta para isso? Muita gente queria que eu entrasse no Conselho de Ética, que eu brigasse, que eu fizesse um escarcéu. E eu escolhi não fazer. Ele veio, me pediu perdão, falou, cara, eu perdi o controle, eu estava me sentindo sem ar, você estava me segurando, eu não sabia como reagir, eu fiquei louco e eu te mordi. Eu falei, tá bom. Por quê? Eu não estou lá para fazer essa guerra. Eu estava lá para construir relações, mesmo com o cara que me mordeu. E mesmo com os outros que eu não concordava com as ideologias deles, outros partidos diversos. Eu queria ser visto ali como um cara, da conciliação. Eu não estou na picuinha, exato, eu estou na conciliação, eu estou tentando construir soluções com todo mundo aqui. Então, eu não vou levar isso adiante. Eu não levei isso adiante. Eu não criei disso um factoide político, Mas olha entendeu? que ponto interessante. Mesmo com os extremos, e aí a gente fala que hoje a vida política ela é extremista, né? Tem a extrema direita, a extrema esquerda. O centro eu acho que fica um pouco perdido ali no tamanho do limbo que existe entre essas duas pontas. Mas você vê que, mesmo existindo o extremismo dos dois lados, um bom relacionamento gera um equilíbrio. Então, existe alguém sempre que vai ter um bom relacionamento que gera equilíbrio e uma boa conversa entre os dois extremos. E consegue trazer resultado. Eu consegui ter leis aprovadas pelos dois lados. Eu trabalhei na política, né? Então, eu falo que, por mais que de alguma forma ali existe um diálogo nos bastidores, e existe mesmo, aí tem uma frase que resume tudo, né? O palco mostra o talento, mas é nos bastidores que o caráter se revela, né? Então, isso é o poder do relacionamento, né? Saber se relacionar e ser uma ponte de equilíbrio justamente por conta de extremos. E acho que o insight aqui é até onde você vai esticar a corda, quando vale a pena você brigar. Claro, não estou dizendo que você tem que ser sempre passivo ou pacato, né, nas suas relações. Tem horas que você tem que ser duro numa relação, mas eu acho que você ganha mais escolhendo as brigas e a maior parte das vezes é melhor não brigar. Muito bem, temos aqui história de mordidas, né? Agora, só uma observação, Você tomou uma mordida de um cliente no banco? Só uma observação. Você tomou, Furla, mordida de um cliente no banco? Mordida não. Agora, se tem um lado bom da polarização, é que ela trouxe mais gente para o debate político. Mas na convergência que a gente avança. Então, polariza, é ótimo para você ganhar a campanha, você vai xinga outro, faz um vídeo, mas para aprovar projeto de lei, aprovar PEC, você tem que sentar, tem que conversar, tem que dialogar. Então o Brasil é aquele país, né, que o flamenguista e o vascaíno vai beber junto, né, o palmeirense e o corintiano também, então a gente é do bem, então a gente tem que achar esse meio do caminho. Mas isso não está acontecendo. E conseguir progredindo. Isso, no mundo inteiro, não é um problema do Brasil. Agravado por isso aqui, né? Agravado pelo algoritmo, pelo viés de confirmação. Mas não desistam da política. A política é onde a gente resolve os problemas, dá mais trabalho. Mas é importante todo mundo participar e dialogar. Esse episódio do Conselho é um oferecimento de meu MBA em Marketing e Vendas, feito em parceria com a faculdade do Grupo Primo. E esse MBA já é um grande sucesso. A gente teve quase 2.500 alunos nas 3 primeiras turmas, com um índice de satisfação altíssimo. Mesmo com esse sucesso todo, a gente decidiu reformular completamente o produto para ele ficar ainda melhor. Agora esse curso passa a se chamar MBA em Vendas e Marketing com Inteligência Artificial. Você vai ter a chance de aprender comigo e com um time incrível de especialistas as técnicas mais avançadas de vendas e marketing para multiplicar seu faturamento.
e também vai descobrir como usar ferramentas de inteligência artificial para potencializar ainda mais seus resultados. Isso porque a gente constatou que faltava no Brasil um curso de longa duração sobre IA voltado especificamente para profissionais que trabalham com vendas e marketing. A IA está mudando tudo nas empresas.